Então, voltando aí, deixa eu arrumar, voltando aí, página 101, tá? Essa página 101 aqui, dando continuidade à nossa correção. Na página 101, na questão 12, tá falando de uma receita de bolacha de amido de milho. Essa receita, uma única receita, ela rende 5 porções, não é? E para fazer essa receita, essa única receita, nós vamos precisar de 200 gramas de amido de milho, 100 gramas de margarina, um ovo e 4 colheres de açúcar, sopa de açúcar. E aí vem umas questões aqui na letra A. Para fazer 5 receitas iguais a essa, são necessárias quantos gramas de amido de milho? Na receita, pede apenas 200 gramas. Como eu tenho que fazer 5 receitas, eu vou multiplicar por 5. Vai ficar 200 vezes 5, que vai ser 1000 gramas. Letra A. Quantos gramas de amido de milho? 1000 gramas. Tudo multiplicando por 5, porque eu tenho que fazer 5 receitas iguais, tá bom? Quantas gramas de margarina? Para uma receita, eu utilizo 100 gramas. 100 gramas vezes 5, 500, meio quilo. 500 gramas. Quantos ovos? Para uma receita, um ovo. Para 5 receitas, vezes 5. 1 vezes 5, 5 ovos. Vai anotando aí. Quem ainda não fez, ou quem fez e está errado, faça a correção. Quantas colheres de açúcar? Na primeira receita, 4 colheres. 4 vezes 5, 20. Então, são 20 colheres de açúcar. Colheres de açúcar. Nesse espaço que vocês têm aí embaixo é para fazer os cálculos. Então aí você vai multiplicar tudo por 5. A porção da primeira receita multiplicado por 5. Então aí vocês vão ter 5 vezes 200, que é a quantidade de amido de milho. 5 vezes 100, que é a quantidade de margarina. 5 vezes 1, que é um ovo. E 5 vezes 4, que são a quantidade de açúcar. Lembrem que na hora de armar, vocês podem pegar o maior número e multiplicar pelo menor, para facilitar o cálculo de vocês, tá bom? Como aqui eu já vou fazer direto, vou multiplicando, ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10. 1000. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. E aí eu tenho meu espaço de cálculo, exatamente como vocês têm aí. Professora, eu posso montar de outra maneira? Pode. Você pode pegar e fazer a sua armação. Vai dar a mesma coisa. Ó, multiplicado por 0, multiplicado por 0. 0. 2 vezes 5, 10. 1000 gramas. E aí você vai fazendo como as outras, tá bom? Esse aqui é do número 12, letra A. Vamos para a letra B. Tá com dúvida? Volta o vídeo, assista novamente como foi montada para resolver as questões, tá? É importante que qualquer dúvida, a gente volta o vídeo para esclarecer um pouco melhor. Letra B. Sabendo que Bruno, essa aí muita gente errou.
Põe um pouquinho de atenção. Sabendo que Bruno vende cada porção por R$2, quantos reais ele vai arrecadar após vender a quantidade feita com 5 receitas? Gente, aqui no rendimento, vou mostrar para vocês. Aqui no rendimento, uma única receita dá de fazer 5 biscoitos, 5 bolachas. Ele vende cada bolachinha por R$2. Aí ele fez 5 receitas iguais. Uma receita dá 5 bolachas. Ele fez 5 receitas, tá? Então, a quantidade de bolachas aí não vai ser 10, não vai ser 20. Vai ser quanto? 5 vezes 5, 25. Por quê? Em cada receita dá 5 biscoitos, 5 bolachas. Ele repetiu 5 vezes essa mesma receita. 5 vezes 5 dá 25 biscoitos. Esses 25 biscoitos, cada um, ele vai vender a R$2, cada biscoitinho. Então, eu tenho 2 vezes 25. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Então, aqui, ó, ele vai ter 50. 50 o quê? Reais. Porque aqui eu tô falando de dinheiro. Resposta. Quantos reais ele vai arrecadar após vender a quantidade feita com 5 receitas? Ele vai arrecadar R$50, tá bom? Na número 13, é uma elaboração de um problema onde você vai envolver a multiplicação e depois você vai entregar para um colega. Como nós não estamos em sala de aula, vocês podem deixar isso em branco, tá? Mas se quiser fazer, não tem problema. Mas lembrem que você tem que elaborar esse problema de acordo com as informações do lado, tá? Tá falando aqui sobre valores a prazo e valores à vista, tá? Desses dois produtos. Então, vocês têm que fazer um problema relacionado a isso. Mas se não tiver como fazer, não precisa, tá bom? Agora, nós vamos para a página 104. Essa página 104 eu já resolvi para vocês na última correção e ficou a página 105, que ela não tinha conseguido salvar. Número 4. Aqui, ó, no número 4, nós temos as opções que o problema está te dando de vestimenta, ó. 2 pares de sapato, 3 tipos de calça e 4... É 4 ou 5? 5 modelos de blusas. Quantas possibilidades diferentes ele tem para vestir uma camisa, uma calça e um par de sapatos? Aqui nós vamos associar esse material, né, essa vestimenta aqui, com uma expressão numérica. Aí a gente volta lá para a expressão numérica. E aí nós vamos colocar esse cálculo aqui de um modo que apareça todas as informações e que a gente possa calcular de acordo com uma expressão numérica. Então, deixa eu apagar aqui. Essa é da página 105. Acompanha na apostila de vocês, número 4. Página 105. Eu tenho 5 modelos de camisas, 3 modelos de calça e 2 pares de tênis. Então, é isso que eu vou colocar na forma de expressão numérica, para facilitar o meu cálculo. Então, entre parênteses, eu vou colocar 5 vezes 3, 5 camisetas, vezes 3 modelos de calça, vezes 2, que são a quantidade de pares de sapato. E aí eu vou resolver. Já que está entre parênteses, sempre eu vou resolver o que está primeiro entre parênteses. Não importa se esteja na primeira,
unidade, né, na primeira visão ou se está em seguida. Resolvendo aqui, 5 vezes 3, 15, vezes 2. 15 vezes 2, ou 2 vezes 15, 30. Já resolvi. Josué tem 30 possibilidades diferentes de usar essa vestimenta. Então, resposta por escrito, já que é um problema. Josué tem 30 possibilidades. Diferentes para utilizar as vestimentas que nós temos aqui. Já no número 5, está falando de um depósito onde empilharam caixas. Olha só a quantidade de caixas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá agrupado uma em cima da outra e do lado. É essa quantidade de caixa aqui que você tem que calcular. E isso também vai ser elaborado em forma de expressão numérica, porque você vai contar quantas caixas eu tenho uma sobre a outra, quantas eu tenho de largura e no comprimento. Se você for observar, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 caixas relacionadas à altura. 1, 2, 3. 3 aqui desse lado e 1, 2, 3, 3 do outro lado. Então, aqui eu formo uma expressão numérica, que é para facilitar a nossa compreensão e o cálculo. Eu tenho 3 caixas de cada lado e 5 na altura. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. Caixa aqui, né? Vezes 5. 9 vezes 5 ou 5 vezes 9, 45. Eu tenho aí nesse empilhamento 45 caixas no total, né? Nessa quantidade aqui, ó, eu tenho 45 caixas. Resposta por escrito. Para isso, associa os fatores de duas maneiras diferentes. A quantidade de caixa dessa pilha. 45 caixas no total. Essa é a letra A. Letra B. Já na letra B está falando assim: quantos copos há ao total nessa pilha? Sabendo que cada caixa há 30 copos. Eu encontrei a quantidade de caixas. Em cada uma das caixas tem 30 copos. Então, eu vou pegar a quantidade que eu encontrei, que é 45, e multiplicar pela quantidade de copos. São 45 vezes 30. E aqui você vai fazer normalmente o seu cálculo. Todo número multiplicado por zero sempre será zero. 3 vezes 5, 15. Vocês viram que eu pulei aqui, ó? 3 vezes 4, 12. Oh, mais um, que foi? 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Não pode esquecer do que foi. Somando aqui, ó, baixa o 0, baixa o 5. Eu tenho 1.350 copos. A pergunta: quantos copos há ao total nessa pilha? Resposta: nessa pilha há ao todo 1.350 copos. E aí a gente finaliza a página 105, tá bom? E aí
nós temos ainda a página 106. Nessa página 106 já tem uma expressão numérica que vocês têm que calcular. Bem aqui, ó. E aí você vai observando a primeira, como foi feito, para fazer a segunda. E aí fala assim, Raquel efetuou 18 vezes 25 e 30 vezes 15. E observou que 18 vezes 25 é igual a 30 vezes 15. Em seguida, ela multiplicou por 4 cada um dos membros da igualdade. Efetue os cálculos necessários e complete. Aqui, ó, no primeiro membro, quando ela multiplica 18 por 25, dá 450. Quando ela multiplica 30 por 15, dá 450. E é isso aqui que você vai fazer no mesmo modelo, da mesma sequência, que os resultados têm que dar iguais. Então, nós temos aí, ó, 18 vezes 25, já deu 450. Vai baixar o 4 e vai multiplicar. Lá do outro lado tem 15 vezes 30, ou 30 vezes 15, que dá 450 vezes 4. E aí você vai multiplicar e vai encontrar 1.800 de cada lado, tá? Então, aqui é só fazer a multiplicação de acordo com ela está aparecendo o exemplo aqui. Ao multiplicar cada membro da igualdade por 4, o que você pode observar em relação aos resultados obtidos? Ao multiplicar cada membro da igualdade por 4, os resultados também são iguais. E ambos os membros da igualdade, nesse caso, dá 1.800. Essa é a número 6. Já a número 7 fica bem mais fácil quando você multiplica, né? Você pode fazer num caderno de rascunho, numa folha separada, a multiplicação, depois você só vai ligando para onde está a resposta correta. Esse daqui a maioria acertou. E a número 8, elaborar um problema cuja solução deve ser obtida a partir de uma multiplicação com 3 fatores. Na verdade, é uma pequena expressão numérica, né? Como nós fizemos aqui, ó. Vocês podem usar o parênteses ou sem parênteses. Mas nesse caso, como é multiplicação, já deixa os parênteses aí. Aí você vai criar um pequeno problema. Ok? Daqui a pouquinho eu volto com mais correções.